Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas 24 horas. Lembra, estava todo mundo muito preocupado por questão de eventual bombardeio em Kiev, e sim, houve bombardeio em Kiev, como vocês podem ver aqui. Houve também uma tragédia aqui em Zaporizhia, no distrito de Zaporizhia. Vamos falar sobre isso e o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembra, a gente estava falando, havia uma expectativa, inclusive o serviço secreto ucraniano havia dado alerta que os russos planejavam ações fortes no dia da independência da Ucrânia. Era uma forma deles reafirmarem o que eles dizem sempre, que a Ucrânia não tem o direito de existir, essas besteiras absolutas, e planejava então um atentado em Kiev. Muita gente temia que pudesse ser uma bomba atômica, pudesse ser uma coisa assim. Felizmente foi muito menor do que isso. Não é que não tenha sido uma tragédia ontem, tá? Então vamos explicar isso daqui. Primeiro, lembra que a gente mostrou ontem o mapa cheio de alertas de sirenes. Isso se repetiu ao longo do dia todo. Teve mais de 168 alertas de bombardeios na Ucrânia. Então sim, os russos tentaram atingir muita coisa. É que muita coisa não atingiu alvo nenhum. E muita coisa foi interceptada pelos sistemas de defesa antiaérea ucraniano. Então não teve tanta coisa assim. Mas houve sim algumas tragédias, né? Houve aqui em Kiev, houve uma explosão aqui na região norte, que chegou a matar uma pessoa e deixar feridos. Mas o pior caso foi aqui nessa cidadezinha de Chaplin. Chaplin, um trem com passageiros estava na estação e foi atingido por bombas russas. Olha que absurdo. Esse aqui foi o Zelensky falando que houve esse ataque, né, atingiu um trem de passageiros parado na estação de Chaplin, e tá aqui as imagens do trem. Olha só, trem de passageiros, cara. Não tinha nada de militar, não era trem de munição, não era carga militar, não, trem de passageiros parado na estação. Dá para ver os carros aqui todos destruídos com esse ataque russo. Aqui estavam falando de 15 pessoas mortas, mas esse número subiu, tá vendo aqui? Olha só, a estação destruída, trem, assim, uma coisa que totalmente não faz, alvo puramente civil, que do ponto de vista militar não faz sentido nenhum, mas é aquilo que a gente fala para vocês. Os russos estão desesperados para fechar um acordo de paz, eles precisam de um cessar-fogo, então eles estão forçando esse tipo de coisa, de fazer crueldade com civis na Ucrânia para dar esse incentivo, para dizer, olha só, vamos fazer um cessar-fogo que a gente para de fazer isso. Enfim, hoje a gente já tem as estatísticas completas. Foram até aqui, né, 25 mortos, incluindo 2 crianças, 3 trabalhadores nas linhas lá de férreas, né, 31 pessoas feridas, com 2 crianças e 4 pessoas também que trabalham na linha de ferro, né. Então, ou seja, realmente mais uma tragédia, mais uma coisa para conta dos russos nisso daí. Então, como eu falei, também teve também bombardeio aqui mais perto de Dnipro. Esses aqui não deixaram vítimas. E, como eu falei, aqui também em Kiev também teve vítima nesse caso aqui. Foram dois mísseis que atingiram a região de Vyshgorod, que é um distrito aqui de Kiev, no norte de Kiev, né? Além disso, teve alguns outros bombardeios aqui que também não deixaram vítimas, e teve o tradicional bombardeio aqui nas linhas de frente, coisa e tal, que a gente vai falar em seguida disso daqui. Então, é aquele negócio. Não foi trágico quanto se esperava, quanto se imaginou, mas foi mais trágico do que poderia ser, né? Agora, muita gente está especulando por que os russos não fizeram nada mais pesado, não tentaram nada mais pesado. E bom, como eu falei, que teve muita sirene antiaérea, teve, que teve muita expectativa, teve. O que teve de fato foi pouco ataque russo e pouco ataque com sucesso. O que se imagina nesse caso? Os russos sabem que os ucranianos agora já estão recebendo os Nasams americanos, já receberam o Iris alemão, que é também um sistema antiaéreo muito forte. Então, a chance deles conseguirem fazer um ataque com sucesso em Kiev seria pequena. Então, provavelmente, eles optaram por não tentar nada neste momento, justamente por esse tipo de situação, né? E, além disso, houve uma outra coisa. O Boris Johnson foi a Kiev ontem e saiu com o Zelensky na rua, passeando lá na rua em Kiev. Realmente, não deixa de ser um ato de bravura da parte dele, porque, embora, como eu disse, né, não seria esperado que vai destruir a cidade,
Eu sempre falei, estavam falando até em bombas atômicas, mas eu sempre disse que eu acho muito pouco provável que isso seja usado, acho extremamente improvável que o Putin vá se meter nesse caso, porque ele sabe que nessa situação, a situação dele piora, não tem nada que ele ganhe usando bomba atômica, na verdade, na Ucrânia. Mas é aquele negócio, né? Estava se especulando até isso ontem. E o Boris Johnson pegou um avião da Inglaterra, foi para lá e passeou lá em Kiev com o Zelensky. Então isso também é um outro fator de comedimento para os russos, porque os russos sabem que atingiu o primeiro-ministro da Inglaterra, por mais que, não, mas o cara que estava visitando lá, a gente não tem nada, não tem controle sobre isso, mas criaria uma situação, meu amigo, que daí só vai para a guerra mesmo, não teria outra saída nessa história. De novo, Putin não tinha para onde ir, né? E não foi só o primeiro-ministro inglês que teve lá em Kiev, né? Teve lá falando sobre várias questões de apoio militar e coisa e tal. Realmente a Inglaterra tem ajudado muito a Ucrânia nesse aspecto, mais um monte de pacote de apoio militar. Mas é aquele negócio, novamente, o mais importante dessa visita dele é o simbolismo, né? Ele estar lá em Kiev nesse momento, né? E além desse, também foi o ministro de Negócios Estrangeiros, o João Gomes Cravinho, esteve também em Jitomir, que é uma cidade próxima a Lviv. Então ele teve também ontem lá, também não deixa de ser um ato de bravura também por estar numa região, que, lembra, ontem teve sirene de alarme antiaéreo em todo lugar. Ele, inclusive, precisou ir para um abrigo em determinado momento, justamente porque havia ameaça de míssil naquela região em que ele estava. De qualquer forma, a presença de autoridades estrangeiras ali acabou servindo também como uma forma de deter, né, a intenção russa, né? O ministro português foi lá falando sobre reconstrução de escolas na região. Parece que Portugal se comprometeu a ajudar na reconstrução das escolas aqui nessa região lá da Ucrânia, né? Mas, mais uma vez, aquilo que eu falei também com relação ao Boris Johnson, a mera presença dele lá no local é um fator positivo, é uma sinalização positiva, né? Bom, além disso, a gente teve, enfim, guerra como usual, né? Muitos bombardeios aqui na frente, mas se você olhar a frente de batalha, não houve avanço nenhum russo de ontem para hoje. Ou seja, nessa semana realmente parece que os russos já tiraram férias, já estão mais preocupados em manter o território do que tentar abraçar mais alguma coisa. Embora teve muito bombardeio aqui na frente, não houve avanço nenhum aqui. Tem algumas novidades aqui, por exemplo, nesta manhã, lá na Ucrânia, várias cidades aqui do sul estão sem energia elétrica. Não se sabe ainda exatamente o que aconteceu, se houve algum problema com as linhas de transmissão. Inclusive, René Rodar, que é essa cidadezinha aqui do lado da usina, né, da usina nuclear de Zaporizhia, também está sem energia elétrica. Mas lembra, isso não quer dizer necessariamente que a usina tenha algum problema, porque são redes diferentes. A usina ela fornece para a rede de distribuição, a rede de distribuição ainda tem uma série de elementos, de transformadores e coisa e tal, até chegar na própria cidade. Então, pode ser que não tenha nenhuma relação com isso. De qualquer forma, vamos aguardar para ver exatamente o que aconteceu aqui, porque certamente é um blackout de grandes proporções. Ó. Toda essa região aqui está sem luz aqui no sul da Ucrânia. Do lado ucraniano, os ucranianos continuaram com a técnica de explodir coisas aqui na retaguarda. A gente tem um monte de imagens aqui. Mais uma vez, aquela estrada próximo à represa hidrelétrica lá em Nova Kakhovka foi atingida também, mais uma vez hoje, ou seja, os ucranianos estão atingindo ela diariamente. Aqui tem mais imagens, está vendo que aparecem também da região lá de Nova Kakhovka. Dá para ver uma grande nuvem de fumaça, uma grande explosão, e é realmente na usina. Essa aqui é a represa, né, de Nova Kakhovka, e aqui você tem uma pequena ponte aqui nessa região que tem sido muito visada pelos ucranianos, e também essa parte aqui da estrada, que ela descola da represa, então os ucranianos conseguem atingir aqui nesse pedacinho, e assim interromper o tráfego sem prejudicar a usina em si, né? Aqui, mais imagens aqui dessa explosão na represa. Aqui foi em Zhedov, também em Donetsk, uma outra explosão grande, deve ter pego um depósito de munição grande aqui ontem. E esse aqui é um outro local, eu não sei se é o mesmo local daqui, tá vendo? Porque ele fala aqui que é uma explosão em um lugar desconhecido em Donetsk.
Então, pode ser que seja a mesma coisa, tá vendo? O mesmo incêndio aqui visto de outro ângulo, mas dá para ver que é um incêndio muito grande também aqui, né? Isso daqui em Sevastopol, na Crimeia, também houve alguma explosão ali no distrito de Bakhchisarai, que é próximo a Sevastopol. Vocês lembram Sevastopol aqui no sul da Ucrânia, aqui na península da Crimeia? Bakhchisarai. Nessa região aqui houve esse grande incêndio aqui, que novamente a gente não sabe se isso daqui foi um ataque ucraniano, se foi simplesmente um incêndio que aconteceu ali, mas certamente alguma coisa grande está pegando fogo nessa região aqui, né? Bom, outra notícia positiva foi mais um colaborador dos russos que foi executado pelos partisãos ucranianos. Dá para ver nesse vídeo aqui o momento que o carro dele explode, né? Ele está passando aqui, os partisãos conseguiram explodir alguma coisa ali, jogaram uma bomba, uma granada talvez. Será que esse cara aqui foi quem jogou a granada? Não dá para saber. Mas de qualquer forma, o fato é que o carro do cara ficou totalmente destruído e ele já foi devidamente empacotado, menos um colaborador russo, que é sempre positivo, né? Ontem também o Alexei Arestovich fez lá o podcast dele, lá a entrevista dele, que ele faz, que é muito interessante. O Arestovich é um consultor militar do presidente da Ucrânia e ele mencionou algumas coisas interessantes aqui, né? E, por exemplo, o fato de que o Shoigu disse que os russos não estão avançando mais, estão avançando devagar porque estão preocupados com a população civil, né? Que lorota isso, né? Eles não estão avançando mais porque eles não conseguem avançar mais. Se fosse dependendo da população civil, o que mais teve aí foi atentado, crime de guerra cometido por russo na Ucrânia. Ele lembra que existiram 22 mil strikes russos, bombas e mísseis e foguetes russos contra a Ucrânia, e apenas 500 deles foram em alvos militares, ou seja, todo o resto, a maior parte, foi visando alvos civis, né? Então, ele reforça aquilo que eu já mencionei no início do vídeo, que hoje, no dia 24 de agosto, na verdade ontem, né, que foi o dia da independência da Ucrânia, houve sim uma quantidade maior do que a média de mísseis e foguetes russos em direção à Ucrânia, mas que ele acha que não teve não foi tanto quanto eles estavam preocupados, né? Segundo ele, pela combinação de fatores, primeiro, muitos estrangeiros lá em Kiev, como diplomatas e coisa e tal, Boris Johnson e etc. Além disso, as defesas aéreas e, como eu já mencionei em outros vídeos, os russos não estão com tantas munições de longo alcance e precisão assim. Estima-se que eles já consumiram 38% do arsenal deles todo de mísseis de precisão de longo alcance. Veja, a gente não está falando aqui de obus, de bomba burra, de bomba que você joga, isso aí não, eles têm a vontade, mas aqueles mísseis de precisão eles já consumiram, estima-se, 38% de toda a quantidade que eles têm, e embora você possa dizer, ah não, mas então eles ainda têm 62% ainda para consumir, mas para pensar, se a Rússia usar isso tudo na Ucrânia, ela fica sem defesa no resto do país inteiro. Na verdade, o que se recomenda nesse tipo de situação é muito menos. Eles já usaram muito mais do que seria recomendável nessa situação. E embora a indústria deles continue produzindo, esses mísseis são demorados de se produzir. E ainda mais com a dificuldade da falta de peças, né, com as sanções. Enfim, outra coisa que ele está colocando aqui também é que os russos querem negociação e o cessar-fogo. Então, grandes mortes de civis iriam adiar tais negociações, né? Os russos já sabem que não conseguem avançar mais, como a gente já vem falando aqui. Eles querem agora negociar um cessar-fogo para manter a área que eles já têm. Eles não vão conseguir, os ucranianos não vão aceitar isso, mas os russos querem essa negociação. E eles sabem que matar civis é algo que vai em contrário a isso, né? Apesar de que, como a gente viu, eles deram um jeito de fazer exatamente isso ontem, né? Bom, outra coisa que não teve ontem foi o tal do show trial em Mariupol. Não se sabe se os russos desistiram porque perceberam que ia ser um problema, se o fato do presidente Zelensky ter avisado que se tivesse o show trial acabou qualquer chance de negociação e coisa e tal, não se sabe o que houve, mas o fato é que não houve o tal do show trial, lá do julgamento show que eles estavam planejando lá em Mariupol, né? Não sabemos o que vai ser feito disso, pode ser que seja feito num outro dia, mas pelo menos ontem não foi.
ele faz uma outra estimativa aqui depois das perdas russas nessa guerra, e ele fala que só o exército russo, excluindo os exércitos ali da, entre aspas, regiões separatistas e o grupo Wagner, 45 mil causalidades, ou seja, não necessariamente mortes, é morte ou a pessoa que ficou ferida a ponto de não poder voltar mais, né? Se tira ferimento leve não seria causalidade, mas um ferimento mais pesado, que a pessoa saiu e não vai voltar mais, já seria o caso. Então, o exército russo já estaria em 45 mil causalidades, com mais o grupo Wagner em torno de 12 mil a 15 mil, e lá nos exércitos das, entre aspas, repúblicas separatistas, 25 mil pessoas mortas, né? O exército russo está perdendo entre 100 e 200 homens todo dia. Lembra, quando a gente fala perdendo, não necessariamente morto ou gravemente ferido, de forma que não vai poder lutar mais na guerra, né? Segundo o Arestovitch, também as perdas ucranianas neste momento estão entre 30 e 70 homens por dia, ou seja, numa razão de 1 para 4 russos, né? Isso é uma boa razão, evidentemente, existe realmente uma vantagem ucraniana nisso daí, enquanto a Ucrânia está se defendendo. Esse é o grande problema. Tipicamente, no momento que a Ucrânia passar ao ataque, começar a contraofensiva, esses números vão subir, infelizmente, não tem como evitar. Então, vamos ver como é que isso vai ficar neste momento, né? E ele fala também sobre a ajuda militar que recebeu dos americanos, que chegaram aos 6 Nasams, que são sistemas aéreos muito bons, e mais um monte de coisa. Segundo ele, o que vai fazer a grande diferença são 245 mil munições de artilharia 155 milímetros. Isso daí, ele diz que uma munição dessa vale 5 das armas soviéticas, porque ela tem uma precisão muito maior e uma capacidade de dano muito maior. E também a questão dos drones e armas antidrones que vieram. Isso é uma coisa que vai ser muito positiva, né? Bom, outra coisa que ele menciona aqui é sobre a plataforma Crimeia. Houve uma reunião em que participaram os ministros da França, Alemanha, Turquia, e todos eles, os presidentes desses países, e todos eles reconheceram a Crimeia como território ucraniano, para deixar claro que o fim dessa guerra só vai acontecer quando a Crimeia estiver 100% em poder da Ucrânia, né? Enfim, eles falam sobre mais armas que devem chegar aí, HIMARS, que eles estão querendo e coisa e tal, mas ainda não está certo, né? Aqui o Instituto para Estudo da Guerra foca na questão lá do Shoigu, que ele falou que não, estamos diminuindo a ofensiva para poupar os ucranianos e coisa e tal, lorota. Estão diminuindo a ofensiva porque eles não conseguem mais caminhar, não conseguem manter ela. E eles querem fazer acordo de paz, eles querem sentar para negociar. Não tem negociação neste momento. Outra coisa interessante que saiu aqui foi uma carta vazada lá daquele analista do FSB que andou vazando informações desde o início da guerra. Ele tem vazado algumas informações, e ele falando sobre o tumulto que está no FSB por conta daquele caso da Dugina, né, da Aria Dugina, que foi o FSB que disse, né, que comunicou, que resolveu o caso, que ela que entrou na fronteira e coisa e tal. Só que, segundo ele fala aqui, eles estão fazendo um papel de palhaço, porque, né, mostraram a própria incompetência do FSB. Como é que ela entrou pela fronteira com nome verdadeiro, sendo do SBU, com registro lá no sistema deles de que era terrorista, que era do serviço secreto ucraniano? Como é que ela fez tudo isso? Como é que passou a bomba? Enfim, ele fala outra coisa curiosa também. Lá no local do festival em que a bomba foi plantada no carro da Dugina, haviam normalmente detectores de metais, as pessoas passavam por detectores de metais. Naquele dia estava tudo desligado, o pessoal desligou os detectores de metais. Isso foi uma das coisas que certamente facilitou a pessoa entrar com uma bomba lá e plantar a bomba no carro dela, né? Enfim, eu estou pensando em fazer um vídeo depois lá no Visão Libertária em detalhes sobre isso aqui, porque é muita informação que ele coloca aqui. Mas basicamente é isso, o próprio pessoal do FSB está chateado com quem liberou essa informação, porque acabou jogando contra, né, a imagem do FSB. E aqui uma outra coisa, o FSB diz que deteve um cidadão russo em Kaliningrado que estava planejando atos terroristas na frota do Báltico e no aeroporto de Krabrovo. Esse terrorista, segundo eles, embora fosse russo, estava seguindo instruções do regimento Azov. Olha que coisa, né? Como é que esse pessoal... Que lógica tem isso? Que sentido tem esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, a gente já sabe, né, que isso vai chegar mais uma vez os russos querendo colocar a culpa no batalhão Azov, no regimento Azov, coisa e tal.
Eu não descarto que eles estão... o Putin está planejando uma saída dessa guerra na seguinte forma. Eles executam alguns prisioneiros do batalhão Azov, botando a culpa toda lá, e aí fala, olha só, desnazificamos a Ucrânia, resolvemos o problema do batalhão Azov, que era o nosso problema. É por isso que a gente invadiu lá. Então agora a gente vai sair da Ucrânia. E eu não duvido nada que eles façam alguma coisa desse sentido, porque como eu disse, a Rússia não tem como manter os territórios que ela ocupou, então eles estão fazendo isso, estão buscando uma saída. Eu não descarto isso, não sei se vai acontecer, mas eu não descartaria esse tipo de coisa, né? Botaram a culpa do Azov no caso da Dugina, botaram a culpa no Azov nesse caso aqui, claramente tudo marcado, tudo encenado, não tem lógica nenhuma isso. Enfim, ontem o Zelensky falou lá na ONU e aconteceu uma das cenas mais patéticas do mundo, porque o representante russo promoveu uma moção para impedir ele de falar, porque ele não estava presencialmente lá e coisa e tal, e ninguém acompanhou ele. Ele votou sozinho contra a Ucrânia. Até Índia, que tem acompanhado a Rússia, China, todo mundo, Turquia, todos votaram a favor do Zelensky falar. O cara ficou sozinho na moção dele lá de impedir que o Zelensky falasse por videoconferência na coisa, né? Realmente patético. O pessoal está reforçando aqui o caso da Índia, porque a Índia até aqui vinha alinhando com a Rússia nessas votações e coisa e tal, e até eles saíram fora neste momento. A gente sabe que a situação está degringolando muito rápido para a Rússia, então realmente até a Índia já está saindo disso daí, né? Bom, e como a gente falou, a Índia ainda tinha algumas relações com a Rússia e coisa e tal, comprava muito petróleo da Rússia e coisa e tal, e o que está acontecendo é que muitos negociantes de óleo e bancos estão parando de fazer negociação com a refinaria Nayara Energy, uma refinaria indiana que tem muitas ligações com os russos, justamente por suspeita deles estarem usando o petróleo russo nessas refinarias, né? E estão preocupados com sanções do Ocidente sobre essa questão toda. Então repara o problema que você tem aqui, né? Embora a China tivesse querendo se aproveitar dessa situação para ganhar um dinheirinho comprando petróleo fácil da Rússia, ela acaba sofrendo também sanções nesse caso. E agora, à medida que o tempo deixa mais claro a derrota da Rússia, esse pessoal que aposta na Rússia está cada vez mais fugindo desse barco. E bom, só para terminar aqui uma coisa engraçadinha, duas coisas engraçadinhas. A primeira, os hackers entraram no sistema de câmeras em vários lugares da Crimeia, da Rússia e da suposta República de Donetsk e tocaram o hino ucraniano nas câmeras. Olha só, tem filmagem disso aqui, ó. Eles estão usando o alto-falante da câmera para tocar isso daí, né? Em vários lugares aqui, o pessoal dentro da repartição lá da russa e tocando o hino da Ucrânia. Tá vendo? Em vários lugares, em Donetsk, na Ucrânia, na Rússia, na Crimeia. Muito bacana, parabéns aos hackers aí. E outra coisa legal é isso daqui, olha só. O corredor de exportação de Odessa já está funcionando já quase que normalmente. Um monte de navio chegando, um monte de navio saindo. E aí é o que eu falo para vocês. O pessoal falando, ah não, que não adianta um navio sair da Crimeia, que diferença que vai... Não, não é um navio, aquele foi o primeiro navio. O primeiro navio é significativo porque, né, tem que ter uma certa coragem de chegar lá, vai que é afundado pelas forças russas, né? Mas agora, uma vez que normalizou a coisa, você vê, já tem um monte de navio indo, um monte de navio voltando, já ficou perto do normal. É lógico, ainda não está normal, mas está apontando para o futuro, que é um futuro da normalidade voltando à Ucrânia. Muito em breve, esse pesadelo todo vai ficar para trás. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.